algumas novidades e ontem a grande novidade foi o lançamento do modelo O3. E vou falar aqui um pouco sobre esse modelo, principalmente comparando com o O1. Ele está sendo o mais recente, né? Ele ainda não foi lançado, né, oficialmente. E o ponto importante desse modelo é que ele veio, né, para aprimorar recursos de raciocínio, principalmente em tarefas mais complexas. E ele se concentra, né, em enfrentar, né, desafios de codificação, matemática e inteligência em geral. Eu trouxe aqui alguns pontos importantes. Eu anotei aqui, fiz alguns estudos, então vamos lá. Então, a OpenAI se destacou, né, em relação ao 1, né, posicionando um sistema mais capaz de lidar com soluções de problemas mais complexos, né, igual eu falei aqui. Em relação à disponibilidade, né, ele não está disponível para uso geral, né? Acredito que isso aí deve ser porque eles estão fazendo uma série de testes ainda, né, antes de lançar ele oficialmente. E isso remete, né, a uma avaliação cuidadosa aí para que esses modelos, né, se tornem cada vez mais capazes. Eu vou trazer algumas análises aqui de gráficos, né, para vocês entenderem. Então, quais as diferenças? Né, vou trazer cada diferença pontualmente, mas o O3 ele se destacou no raciocínio matemático, com 96,7%, né, em precisão no AIME 2024, comparação com 83,3%. Então, esses ganhos sugerem, né, que esse modelo ele trabalha melhor com problemas matemáticos, né, e desafios aí de raciocínio. Em relação à codificação de software, o O3 obteve 71,7 de precisão no Bank Verified em relação ao O1, e ele atingiu 2.727 na programação competitiva, né, na Elo, superando o recorde anterior de 1.891 do O1. Então, esses números indicam um foco no avanço da capacidade do modelo, né, para enfrentar desafios. Deixa eu só pegar aqui, expliquei algumas partes aqui, bem interessantes. Só um minutinho. Então, ele foi projetado, as diferenças, né? Vou pegar as diferenças aqui. Em relação à capacidade de raciocínio, o O3 supera o 01 em precisão de habilidades gerais, com foco especial em tarefas como matemática, codificação e ciência para mais altas, né? Benchmarks como Codeforces, né, que é uma análise bem importante. Já o A1 ele foi projetado como modelo inicial de raciocínio avançado, mas com limitações e benchmarks técnicos em tarefas complexas. Em relação à precisão, no Codeforces, né, o O3 teve 2.727 e o AIM 96,7. Vou trazer até um ponto interessante aqui, né? Algumas pessoas às vezes me perguntam, né, o que é esse Codeforce. Eu até postei hoje no meu Instagram, vou trazer essa definição para vocês, que é o seguinte: o Codeforce é uma das maiores plataformas online para competições de programação competitiva. Então, por que isso é relevante, né? O Codeforce é uma métrica para medir a capacidade lógica e de programação de sistemas e pessoas, né? Útil para testar a inteligência e o raciocínio de modelos de IA. Então, né, cada competidor ele recebe um ranking baseado em desempenho, né? Os modelos de IA eles são avaliados, né, numa benchmark que simula as competições. Já deixa eu ver se fala aqui do AIME, não, até aqui que não. Qual a flexibilidade e novas funcionalidades? O O1 tem menos personalização no tempo de raciocínio,
E o O3 ele permite ajustar o tempo de raciocínio, médio, baixo, médio, alto, né, para equilibrar custo e desempenho. Então isso é bem interessante, né? Segurança. O O1 tem algumas limitações em reconhecer e evitar comportamentos enganosos, e o 03 introduziu, né, um método de segurança que melhora a capacidade de identificar riscos e intenções ocultas. Então, poxa, isso é muito legal, né? O modelo O3 ele é visto como um passo em direção à inteligência artificial geral, enquanto o 01 representa um estágio inicial de transição. Eu separei aqui alguns gráficos, vamos tentar mostrar ele aqui. Esse primeiro aí é o desempenho dele em codificação. Deixa eu ver se eu aumento aqui. Só um minutinho. Aí dá para ver, né? Esse aqui mostra o desempenho, né, na codificação, mostrando a performance dele, né? Muito interessante, né? Mostrando aí a capacidade dele bem avançada de para essa frente aí, né, de codificação, para quem é dev, né? Nossa, é um desempenho bem interessante. Isso aqui já é o desempenho em matemática e ciências, né? Ele se destacou, né, com precisão aí. Dá para ver aqui 96,7 contra 87,7. Na verdade, 96,7 contra 83,3, né? E esses ganhos, né, ele mostra que eles podem lidar com problemas mais difíceis, né, do que o O1. Então, assim, muito interessante, né? O avanço, né, que o modelo O3 trouxe aí. Já esse, esse gráfico aqui, o que que ele mostra, né? Isso é considerado um dos benchmarks mais desafiadores aí em IA. Ele consiste, né, em problemas novos e inéditos que são intencionalmente projetados, né, para ser muito mais difícil que um conjunto de dados padrão, por exemplo. Então, e geralmente são sistemas em matemática, né, que traz um nível de dificuldade bem maior. Então, ele trouxe aí um desempenho bem interessante. Deixa eu trazer outro gráfico aqui. Esse gráfico aí, ele mostra que os resultados eles são muito notáveis, né? Que mostra a capacidade do A3 em lidar com tarefas que exigem adaptabilidade, né, e generalização, né? O A3, ele, né, a gente vê que ele está se aproximando, né, a uma inteligência geral mesmo, indo além dos recursos. Então, isso aí é bem interessante. A gente consegue ver aqui como é que ele é superior, né, em relação aos outros, né, ao score dele. E ele consegue fazer, né, essa transição aqui até de custo, né? Você consegue equilibrar, né, no gráfico aí. Isso é bem interessante. E aqui, né, a gente teve o lançamento também do O3 Mini, que ele é uma alternativa econômica, mas com recursos avançados também. É, um dos recursos de destaque do O3 Mini é o tempo de raciocínio dele, adaptável, e permite os usuários ajustar o esforço de raciocínio com base na complexidade da tarefa. Para problemas mais simples, por exemplo, o usuário pode selecionar um raciocínio de baixo esforço para maximizar velocidade e eficiência. E para tarefas mais desafiadoras, pode ajustar aí, né, o padrão do O3 Mini. Deixa eu ver se tem mais outro aqui. Ah, esse aqui foi muito interessante. Esse, essa questão aí, né, o que foi feito aqui, né, no lançamento ontem. Foi feita uma demonstração do A3, né, por exemplo, numa tarefa de codificação ali, gerar um script Python para criar um servidor local.
né, como uma interface, né, para que o usuário de forma interativa realize testes. E apesar da complexidade, ele saiu muito bem, né, teve um desempenho muito bom, mostrando a capacidade dele, né, de lidar com desafios de programação, né, mais sofisticados. Então, poxa, foi muito legal. Bom, resumindo aqui, em relação ao modelo O3, o que que a gente conclui? O O3 e o O3 Mini, eles se destacam, né, pela complexidade, né, e os desafios, né, que eles trouxeram. Os benchmarks são impressionantes, né? Vocês viram ali os gráficos, né? Muito interessante. E só que ainda, né, não está liberado, né? Está em fase de testes, mas ele trouxe aí um grande avanço, né, em relação ao modelo O1. A data de lançamento dele parece que está previsto para final de janeiro, onde vai abrir para mais pessoas, né? E ele enfatiza, né, um cronograma aí de lançamentos, né? Foi muito interessante esses 2 dias OpenAI, onde vieram várias novidades, né? Essa foi uma delas ontem. E é isso, né? A gente vê que a OpenAI está se movimentando, trazendo novidades. E eu quis trazer, né, um estudo, né, através de gráficos, né, de análise, qual que é a diferença entre o A3 e o A1. E é isso, né? Espero que tenha te ajudado. E qualquer dúvida, comente aqui nesse conteúdo. Beleza? Então, um abraço. Temos mais um conteúdo sobre a novidade aí do modelo O3, divulgado ontem pelo lançamento da OpenAI. E eu te peço para você curtir esse conteúdo, para você comentar, divulgar aí entre seus amigos e deixe o sininho ativado para novos conteúdos. Até a próxima, pessoal!